infelizmente, nós tivemos aí o fechamento de muitos aeroclubes, né? A ANAC priorizou muito os SIACs, transformando todas as escolas em SIACs, e com isso os aeroclubes se viram numa situação muito delicada, acabaram fechando alguns, e os que sobrevivem hoje sobrevivem com muita dificuldade. E isso criou um problema na nossa aviação, isso somado ao crescimento rápido das empresas aéreas, esses dois fatores criaram um problema para a nossa formação muito grande. Porque quando a gente tirava o brevet, no nosso tempo, a gente tirava o brevet no aeroclube, se associava ao aeroclube, e como sócios a gente podia pegar o avião do aeroclube e ir passear, ir viajar. Então a gente juntava 2, 3 amigos que estavam na mesma situação, querendo fazer hora, e a gente ia passar o carnaval em Salvador, a gente ia conhecer Foz do Iguaçu com as namoradas, a gente ia viajar o Brasil todo para fazer as horas necessárias para a gente tirar o PC, IFR e Multi. Então, quando chegava na hora da gente tirar o PC, IFR e Multi, a gente já tinha voado sozinho como comandante pelo Brasil inteiro, já tinha posado com chuva, vento de través, já tinha tomado susto, a gente tinha horas de qualidade e tínhamos experiência para tirar esse PC, IFR e o Multi. Hoje, o que acontece? O cara vai num SIAC, faz o curso e ele tem que fazer 150 horas, mas ele não tem avião para fazer 150 horas. O SIAC não dá o avião para ele sair passeando por aí. Ele tem que fazer no SIAC. Quando ele vai fazer no SIAC, vai um instrutor do lado e ele só voa com bom tempo, porque mais de 7 nós de través não se voa em SIAC nenhum. Então o cara só voa com bom tempo, no mesmo sítio de voo, com o camarada do lado. Então, quando ele chega nas 150 horas, que qualidade de voo ele teve? Nenhuma. Qual a experiência que ele tem como comandante em comando, né? Qual a experiência que ele tem como piloto em comando? Nenhuma. Porque ele tinha um cara do lado ali que ele sabia que numa emergência o cara ia assumir. Ele nunca teve que tomar uma decisão séria. Então, você voar no mesmo sítio de voo, só com o tempo bom, com o cara do lado, não tem qualidade nenhuma esse voo. India Column 0 Gol 5629. Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso. Hoje estamos com sala cheia, temos várias pessoas aqui muito importantes. Antes de eu apresentá-las para vocês, obviamente que vocês já viram aqui na thumbnail, na descrição do episódio, quem são. Mas antes eu tenho que mandar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do podcast que fazem tudo isso aqui acontecer. Começando pela Realizar Escola de Voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul. Para você que quer tirar suas carteiras, está voando profissionalmente aí mundo afora, entre em contato com eles e fale que você veio pelo Farol de Pouso, que eles vão fazer um negocinho super legal para vocês. Uma das ferramentas que você vai precisar ter para voar profissionalmente pelo mundo é conhecimento de habilidades não técnicas, né? Como a gente falou no nosso episódio de screenings, a parte que eu diria mais difícil que um piloto tem que ter, né? Controlar o avião, voar um avião é a parte mais fácil de todas as competências que um piloto tem que ter e ainda assim é uma tarefa complexa. Então, para entender mais sobre isso, nada melhor do que a FCT Human Development para te ajudar a desenvolver suas habilidades de CRM e de fatores humanos. Entre em contato com eles no Instagram, que eles produzem muito conteúdo legal e podem ajudar você com treinamentos. E outra coisa que você vai precisar também para conseguir o seu emprego, para estar voando profissionalmente, é ter o seu certificado de CAL, seu certificado de inglês para poder voar, para fazer voos internacionais e, obviamente, se preparar para a sua primeira entrevista. E para isso a gente tem o FP Aviation, que é o nosso projeto aqui do Farol de Pouso, que te ajuda com esses treinamentos. Para você que quer tirar o seu ICAO, para você que quer se preparar, estamos com vários processos seletivos abertos no Brasil atualmente. Para você que está pensando em expatriar, entre em contato com a gente aqui no FP Aviation. Dito isso, estamos recebendo aqui o Laerte Gouveia hoje e o Paulo Licati para falar de um lançamento muito interessante que eu acho que pelo nosso briefing aqui, pelo nosso warm-up, vai ser uma coisa que vai revolucionar a aviação brasileira, ou pelo menos vai ajudar a melhorar e a gente trazer um pouco do conhecimento deles. Estou aqui com o Conrado e com o Pigato, mas antes de mais nada, Gouveia, Licati, sejam muito bem-vindos ao Farol de Pouso. Muito obrigado, é uma tremenda honra estar aqui com vocês e eu adoro participar de programas assim que tem
esses programas de entrevista, mas que tem gente do ramo, né? A gente tem entre aviadores de alto nível, como é o programa aqui, normalmente sai um papo muito legal. Isso aí, obrigado Conrado, obrigado. E a todos aqui que estão no Farol de Pouso. Né, mais uma vez estamos aqui para contribuir um pouquinho aí com a segurança de voo. Isso aí. Legal. Conrado falando aqui, é uma alegria voltar a gravar. A gente está com os nossos tempos restritos aqui, então as gravações aqui estão tão difíceis aqui no Farol de Pouso, mas é uma alegria receber vocês. E a gente está falando no Warmap aqui, o Pigato já participou, o Licati já participou aqui com a gente algumas vezes no Farol de Pouso. Ele é quase membro já do Farol, quando a gente precisa de alguma coisa, ele ajuda, está sempre presente. O Gouveia é a primeira vez, e a gente estava falando agora há pouco, para quem está ouvindo, que a gente, apesar de nem se conhecer, eu conheço o Gouveia, obviamente, pela história dele, mas não conhecia ainda pessoalmente, mas a gente está muito alinhado pelo propósito, né? O propósito do Farol de Pouso, ele é ajudar as pessoas no sentido de ser um portal de comunicação que a gente possa levar fatos e ensinamento, né? Know-how e conhecimento das pessoas para quem quiser ouvir e para contribuir para a segurança de voo. E a gente tem esse canal aberto para isso, a gente faz isso de forma voluntária. Agora, o Gouveia, o Licati e mais outros caras aí, tops da aviação, eles resolveram oficializar isso de uma outra forma, né? Fazer o mesmo tipo de trabalho, mas de uma forma oficial, criando a Brase. Então é por isso que eles estão aqui, para falar sobre a Brase, ou o Brase. O Gouveia vai agora nos esclarecer e vai falar aí para o público o que é isso. O Gouveia, ele é o criador da Sky Science, acho que muita gente conhece também, tem uma história aí na aviação militar, na aviação comercial, mas a gente está aqui para falar da Brase. Gouveia, bem-vindo, e eu queria ouvir de vocês aí, para vocês falarem abertamente tudo que vocês quiserem sobre a Brase, e a gente vai discutir sobre segurança, vai discutir sobre o porquê, né? O que a Brase tem o intuito de fazer. Então, toca a ficha. Bom, o Brase começou derivado da Sky Science, né? A ideia nasceu entre os palestrantes da Sky Science. O Licati é um deles. E por que começou? A Sky Science começou em 2009, lá atrás, com aperfeiçoamento profissional de aviadores, né? E nós começamos trabalhando o pessoal da universidade. Então, a gente trazia estudantes de aviação para mais próximo do mercado e dava algumas facilidades para eles e tal. E o Sky Science ficou um tempo suspenso, e quando eu parei de voar, que eu me aposentei na TAM em 2017, eu fui trabalhar com outra coisa, mas a aviação fala mais forte, né, na veia da gente. Eu acabei voltando e reativando a Sky Science. Só que eu falei, poxa, a Sky Science tem que voltar agora em algo mais importante. A gente estava, já nessa época, a gente estava começando com esses índices de acidentes crescendo novamente. A gente teve, no início dos anos 2000, a gente tinha um índice um pouco mais alto, depois caiu um pouco, e agora, quando chegou agora por volta de 2019, 2020, começou a crescer novamente. Aí eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar isso, né? Então a Sky Science voltou na área de segurança de voo. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer vamos usar a mesma técnica que o Comar em São Paulo usava na década de 80, que eles faziam seminários de segurança de voo que davam um quórum tremendo. A gente chegou a ter 500 pessoas no auditório da ANB aqui, num seminário de segurança de voo, organizado pelo Comar 4. Quem organizava era o coronel Franco Ferreira e tal. E isso cresceu de uma tal maneira que a cultura de segurança de voo na nossa época, por incrível que pareça, era muito maior do que é hoje.
E depois isso se perdeu, quando o DAC continuou depois com isso, e quando virou a ANAC, quando a ANAC assumiu, a gente perdeu essa cultura de segurança de voo. E então a gente começou agora a colher, né, isso de uns anos para cá, vendo esses acidentes crescerem. Então nós fizemos esse time eu criei um time de palestrantes de primeira linha aí, né, o Licati, o Branco, o Soares, tem uma série de Fleury. O Fleury é um cara que manja de radar de bordo como ninguém. O cara pesquisou, foi atrás. Então a gente tem uma palestra de radar de bordo incrível. Meteorologia, a gente tem o Marcelo Migueles, que trabalha com isso há já 30 e tantos anos. Ele é meteorologista do Galeão há 30 anos. Tem uma experiência tremenda. Então fizemos um time diferenciado para fazer o seminário Sky Science, que é diferente de todos os outros seminários de segurança de voo, que a gente não fala de programa de segurança operacional, a gente não fala de como funciona o CENIPA, da estrutura do CENIPA, a gente fala só de técnicas que auxiliem os pilotos na hora de tomar uma decisão dentro da cabine. Então, é só papo de piloto para piloto mesmo, e a gente só fala de coisas que ajudam o piloto a tomar uma decisão numa hora crítica. Então, todo mundo sai maravilhado do seminário, né? O Licati já pode falar, porque, né, Licati, quando chega no final, ninguém quer ir embora, né? A gente não consegue nem sair. É marcado para sair às 5 da tarde, das 6h30, 7 horas, o pessoal está lá ainda. Pois é, o índice de satisfação é muito grande, porque é realmente um papo de piloto para piloto, uma interação muito grande entre os palestrantes e os participantes, e o papo é só o que interessa para a gente mesmo, né? Então, o que aconteceu? O Sky Science foi crescendo, o ano passado nós fizemos São Paulo, fizemos 4 edições de São Paulo, uma no Rio. Esse ano a gente já fez São Paulo, fizemos Rio de Janeiro, fizemos Goiânia, fizemos Cuiabá, Belo Horizonte, agora vamos fazer Curitiba. Então, foi crescendo e a gente acabou virando um muro de lamentação. Porque quando a gente falava de acidentes, todo mundo falava, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, e vinham falar com a gente, porque, né, nós éramos ali o para-choque da plateia, e aí nós viramos muro de lamentação. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, conversando entre nós, palestrantes, falando, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa, esse alguém tem que ser nós. Se nós, aviadores, não fizermos algo por nós, ninguém vai fazer por nós. Porque a ANAC, quando a ANAC começou, estou falando demais, né? Mas deixa eu... Você está aqui para falar, quanto mais você falar, mais tá valendo a pena. Então tá bom. Quando fizeram a criação da ANAC, se eu não me engano, foi a Lei 11.182, a portaria que fez a criação da ANAC, ela não falou nem em fomento e nem em prevenção. Então a ANAC faz o quê? O que está escrito na portaria, que é a regulamentação. E a ANAC, a opinião da ANAC em relação à prevenção é que o CENIPA tem que fazer, porque inclusive está no nome deles, prevenção, né? E aí eles não se lavaram a mão em relação a isso, fazem muito pouco. O que aconteceu? Então vamos ver o que o CENIPA está fazendo. Então, o CENIPA está fazendo milagre, gente. O CENIPA, nós temos a sorte de ter o CENIPA no Brasil. É um dos órgãos de investigação de acidentes aéreos entre os melhores do mundo. Os caras fazem um trabalho espetacular, mas eles não podem fazer mágica. O CENIPA tem hoje o mesmo efetivo e a mesma verba que tinha 20 anos atrás. E com um acidente a cada 2 dias. Os caras não podem fazer mais mágica do que eles estão fazendo. Então, eles conseguem fazer prevenção e investigação na aviação militar. E na aviação civil, eles conseguem fazer a investigação e a prevenção através de recomendação dos relatórios que eles fazem. Não dá para fazer mais que isso. Os caras não têm como fazer mágica. Então, o que a gente observou? Nós observamos que a ANAC ela tem o papel do FAA nos Estados Unidos, né? O mesmo papel que o FAA assume nos Estados Unidos.
No Brasil, o CENIPA assumiu a posição do NTSB. Então, está faltando alguém para fazer o que a Flight Safety Foundation faz no Brasil, para cuidar exclusivamente, um órgão independente que cuide exclusivamente da segurança de voo, da prevenção dos acidentes aéreos. Então, nós resolvemos criar um órgão no Brasil, que foi o Brazilian Aviation Safety Institute, para fazer no Brasil o papel que a Flight Safety Foundation faz, para a gente ter esse tripé, então, cada um atuando na sua área. A gente colocou instituto e não fundação, como é nos Estados Unidos, porque a legislação para instituto aqui no Brasil é mais suave do que para fundação. Fundação aqui é um pouco mais burocrática. E colocamos o nome em inglês porque nós vamos ser filiados à Flight Safety Foundation. E vamos fazer parceria com outros órgãos internacionais também. Então, para que seja mais fácil da gente ser reconhecido no exterior, nós colocamos o nome em inglês. Até porque na aviação é tudo em inglês e muito mais ainda na parte de safety, né? Então, não tinha nenhum problema a gente colocar o nome em inglês para facilitar essa nossa relação com os órgãos internacionais. E assim nasceu o BRASE. E o que é o BRASE, então? O BRASE é, como eu falei, um órgão independente, né? Formado por especialistas de verdade. A gente está cansado de ver gente que se chama especialista. O cara é PP ou é PC, voa cênica e se diz um especialista em aviação. Não, a gente chamou um time realmente de especialistas. Então, o LICAT nós criamos um conselho técnico onde só tem realmente especialistas. O LICAT está no conselho. Nós temos ex-diretores do CENIPA no conselho, o Kerf está no conselho. Temos o Marcos Pontes, nosso astronauta brasileiro, no conselho. Nós temos um conselho de primeiríssima linha, só de pessoas que entendem profundamente de aviação. E a ideia nossa é fazer um trabalho bastante sério para ajudar tanto a ANAC como o CENIPA, o DCEA e toda a sociedade aeronáutica em geral, né, as empresas do setor, as empresas tanto que prestam serviços, né, ou serviços especializados, como empresas de ensino, os CIACs e tal. A nossa ideia é auxiliar todo mundo nessa área de cultura de segurança de voo, para que a gente através de recomendações e ações, a gente possa elevar o nível da segurança de voo no Brasil. As primeiras ações nossas estão voltadas muito para a área de formação. E por quê? Depois que criaram a ANAC, nós tivemos... infelizmente, nós tivemos aí o fechamento de muitos aeroclubes, né? A ANAC priorizou muito os CIACs, transformando todas as escolas em CIACs, e com isso os aeroclubes se viram numa situação muito delicada, acabaram fechando alguns, e os que sobrevivem hoje sobrevivem com muita dificuldade. E isso criou um problema na nossa aviação, isso somado ao crescimento rápido das empresas aéreas, esses dois fatores criaram um problema para a nossa formação muito grande. Porque quando a gente tirava o brevet, no nosso tempo, a gente tirava o brevet no aeroclube, se associava ao aeroclube, e como sócios, a gente podia pegar o avião do aeroclube e ir passear, ir viajar. Então a gente juntava 2, 3 amigos que estavam na mesma situação, querendo fazer hora, e a gente ia passar o carnaval em Salvador, a gente ia conhecer Foz do Iguaçu com as namoradas, a gente ia viajar o Brasil todo para fazer as horas necessárias para a gente tirar o PC e FR Multi. Então, quando chegava na hora da gente tirar o PC e FR Multi, a gente já tinha voado sozinho como comandante pelo Brasil inteiro, já tinha posado com chuva, vento de través, já tinha tomado susto, a gente tinha horas de qualidade e tínhamos experiência para tirar esse PC e FR Multi. Hoje, o que acontece? O cara vai num CIAC, faz o curso e ele tem que fazer 150 horas, mas ele não tem avião para fazer 150 horas. O CIAC não dá o avião para ele sair passeando por aí. Ele tem que fazer no CIAC. Quando ele vai fazer no CIAC, vai um instrutor do lado e ele só voa com bom tempo, porque mais de 7 nós de través não se voa em CIAC nenhum. Então, o cara só voa com bom tempo,
no mesmo sítio de voo com um camarada do lado. Então, quando ele chega nas 150 horas, que qualidade de voo ele teve? Nenhuma. Qual a experiência que ele tem como comandante em comando, né? Qual a experiência que ele tem como piloto em comando? Nenhuma. Porque ele tinha um cara do lado ali que ele sabia que numa emergência o cara ia assumir. Ele nunca teve que tomar uma decisão séria. Então, você voar no mesmo sítio de voo, só com o tempo bom, com o cara do lado, não tem qualidade nenhuma esse voo. E um detalhe, Gouveia, desculpa te interromper, a gente está falando hoje de aviões básicos equipados com um equipamento como o Garmin 1000, pelo menos um GPS. Então, a gente está entrando numa seara aqui que é a minha praia, e é o que a gente fala muito também sobre esse assunto, sobre as competências que você precisa desenvolver, né, para atingir um nível, né, de performance, que é o que você está falando, né, o nível de qualidade. Então, quando você a gente fazia isso, eu também fazia isso, essas navegações, aí pegava o avião, saía para lá e para cá, e a gente se perdia, a gente tinha que quebrar a cabeça, né, voar na mão e fazer cálculo e pegar ali dar rasante na estação de trem para ler que cidade que estava escrito. Exatamente, pegar a carta, passar, usar o computador de voo e tudo, e aí de repente você entra numa nuvem e você tem que rezar para continuar voando reto. Cara, essas coisas que isso desenvolve a tua resiliência, isso te capacita na forma de você conseguir resolver problemas que parecem insolúveis de uma forma prática e rápida, né? Então isso, no evoluir da carreira, é o que molda um profissional competente e seguro, né? É essa capacidade de você enfrentar essas dificuldades básicas no começo da tua formação que vão te moldando e vão te dando no teu cérebro aqueles modelos mentais de como solucionar problemas que vão se tornar mais difíceis, né, conforme você progride. E também hoje essa parte de equipamento eletrônico, ela tira muito do desenvolvimento da tua capacidade de habilidade técnica também, né? Porque você tem aviões pequenos equipados com pelo menos autopilot básico, com pitch hold e heading hold, você não precisa mais ficar voando, você não precisa fazer cálculo, então você pode ficar filmando o teu voo, então é aquela hora de qualidade, é isso que você está falando. Que qualidade você tem? Você está aproveitando, você aproveita mais, vamos dizer assim, porque você olha mais para fora, você vê, né? Você consegue curtir mais, você vai suar menos porque você está ali aproveitando, rindo, mas a qualidade em termos de aprendizado realmente é diferente. Eu não estou querendo dizer que é melhor ou pior, são outras capacidades que a gente desenvolve. Vai lá, Pigato. Boa noite, tudo bom, gurizada? Como é que tá? Sem querer fugir do assunto, mas temos aí um conflito de gerações, entre aspas, né? Mas não geração de ser humano, é geração de avião. Os aviões hoje não saem mais com o que a gente aprendeu, né? A gente voava arco e flecha, literalmente, de um VOR para outro, de um NDB para outro, etc. E tal. Hoje em dia, o Magenta vai estar sempre na frente do camarada ali. Entretanto, o aluno, nós estamos falando de formação inicial, o aluno que sai de um Garmin 1000, ele pode muito bem ir parar num avião a jato, seja um 737 ou um Embraer, que às vezes até um sistema de navegação é mais simples e que ele pode ter uma falha simples em algum momento e ele tem que voltar para o básico, é um básico que ele não tem. Eu não sei se vai ser, até tu pode explorar isso, vou ver, Elicate, se a instituição que vocês estão, no conceito da instituição que está sendo montada, se ela vai vir junto uma escola de formação ou alguma coisa nesse sentido, porque a Flight Safety Foundation, que é o exemplo que nós estamos tendo, eles têm um bloco de simuladores enormes, tem um bloco de formação muito grande, o nome dele está citado nos manuais da Boeing, então assim, eu queria saber se isso passa pelo foco de vocês. Sim, passa. Deixa eu só terminar a ideia aqui, que aí eu vou te falar o que a gente vai poder trabalhar em cima, né?
Mas só completando, como você falou, os painéis hoje são tudo glass cockpit e tal, cara, mas não é esse o ponto. O ponto é a experiência que eu falo, é de voo realmente. Por exemplo, quantos CBs a gente já tinha desviado na vida quando chegou nas 150 horas? Alguns, a gente sabia que tinha que desviar pela esquerda, tal, na teoria, e na prática a gente colocou isso várias vezes. Né? A gente desviava pela esquerda. Hoje, esses caras chegam nas 150 horas sem nunca ter feito um desvio de um CB. E sem nunca ter pousado de través. O primeiro pouso de través que esse cara vai fazer é quando ele estiver fazendo o treinamento dele numa companhia aérea, de copiloto. Então, olha, né? Você tem um pilot incapacitation com copiloto que nunca pousou com vento de través de mais de 7 nós. Então, quer dizer, essa formação a gente tem que melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu falei foi o crescimento rápido das companhias aéreas dos anos 2000 para cá, que começaram a absorver muitos pilotos com cada vez menos experiência. Então, hoje o cara entra numa companhia aérea com 500 horas, coisa impensável no nosso tempo. E com 500 horas, assim, ele fez essas 150 horas com essa qualidade que a gente comentou, ele tirou o PC, o IFR e o INVA e começou a dar instrução. Ele estava dando instrução, aprendendo ainda, porque ele não sabia nem para ele está aprendendo. Quando ele está chegando nas 500 horas, que ele está pegando um pouco de confiança para dar instrução, a companhia aérea já chama esse cara. Então, a rotatividade está muito grande. Então, a gente está pagando o preço dessa formação hoje, que entrega um piloto, né, quando vai para comercial, ainda tudo bem, porque a comercial tem filtros. A comercial coloca o cara no simulador, dá um treinamento fantástico, bota um safety pilot no começo, depois ele vai voar 150 horas com comandante de instrução, ele passa por filtros. Agora, o cara que sai desse processo e vai voar um citation, vai voar um Lear, vai voar um... Hoje, eu vi agora recentemente um anúncio, o cara pedindo o comandante de citation com 500 horas, está exigindo, porque ele não acha com mais. Agora, um cara que tem 500 horas com essa qualidade tem condição de voar um jato de comando? Não tem, né? Então, olha onde a gente está chegando. Então, a gente está vendo muito acidente em função disso. Então, o que a gente quer atuar? Eu ia fazer essa pergunta, mas você vai fazer o link, mas só para reforçar, eu já falando com o Licati antes, a gente trocando ideia, né? A origem também, que você falou da origem, da história, né, da criação da instituição, né, do Brasi, mas eu acho que o objetivo principal nesse momento de vocês é atacar esse número crescente de acidentes na aviação geral, né, pelo Sim. papo que a gente está levando, né, então esse é o foco inicial e eu imagino que, e eu concordo contigo, quem não, que a gente precisa, como vozes da aviação, fazer o máximo possível que a gente puder para dar um apoio, um suporte, porque, claro que a gente está falando de uma circunstância, né, Gouveia, mas o piloto não é, ele é uma vítima da circunstância, ele não é o ator principal, a aviação evoluiu para isso, né? O gargalo chegou aí, não é culpa do cara que ele não consegue adquirir experiência, é o sistema que não está produzindo profissionais com a competência de antigamente, em termos de poder assumir o comando de um citation com 500 horas, né? Então, é aí que vem a qualidade. Então, eu acredito, esse é o objetivo hoje principal, foco principal, né, da instituição. Sim, a gente vai trabalhar em 3 frentes básicas, né? Primeiro, o treinamento. Então, a gente vai tentar melhorar esse treinamento através de recomendações. Agora, a gente já começou um trabalho junto com a ABU para aviação leve, porque que na aviação leve, tem um exemplo. Quando a ABU iniciou, e os primeiros manuais da aviação leve saíram, eram aviões que tinham asa de pano, de tecido, de nylon. E os ultraleves, eles faziam voos ali nos sítios de voo. Então, a instrução para aviação leve era algo muito simples. Eles têm uma apostila de 100 páginas. Era muito simples, porque não precisava mais que isso para um cara que ia voar um avião de baixa performance num sítio de voo. Só que hoje, essa aviação leve evoluiu tanto que os aviões leves hoje
vão para Oshkosh, o cara faz voo internacional, né? Você pega um RV-10, um RV-6, o cara vai para a Argentina, vai para Sanafã. Então, esse cara não pode mais ter esse padrão de instrução. Esse cara tem que ter um conhecimento, praticamente o mesmo conhecimento que um piloto de PP tem. Lógico que um pouco mais simplificado, porque ele não vai seguir carreira. Mas na parte técnica tem que ter a mesma profundidade que um piloto de PP tem. Então, a gente está trabalhando já com o manual da aviação leve. A ideia é a gente implantar uma padronização também no ensino. Vamos oferecer para todas as escolas um curso de padronização para os instrutores. E depois da aviação leve, a gente quer ir para o SIACS. Então, a gente quer levar o nível de instrução do SIACS, né? Com padronizações. Vamos fazer tudo isso através de recomendações, cursos e tal. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é treinamento. E o treinamento a gente vai atacar de duas formas. Primeiro, mais seminários de Sky Science, mais cursos do Branco, mais cursos de... Todos os cursos de segurança que a gente está selecionando por aí, porque a gente está fazendo uma seleção dos que têm qualidade. Nós vamos recomendar cada vez mais fazer parceria para esses caras abaixarem o preço, para o sócio do Brasil poder fazer numa condição melhor, botar todo mundo para fazer treinamento. Isso é aberto a todo mundo da aviação geral. E estamos trabalhando junto com a Wiz entrou no Brasil. A Wiz é a maior corretora de seguro do Brasil, é internacional, inclusive, tá? Eles entraram na área da aviação agora muito agressivos. E nós estamos fazendo um pacote junto com eles para que quem fizer o seguro com a gente, através da Wiz, né, o seguro através da Wiz, indicado por nós, eles vão ter um programa onde o cara tem um King Air, por exemplo, e ele faz o seguro, ele renova o seguro com a gente, ele vai ter um treinamento para a tripulação dele muito semelhante ao treinamento que as companhias aéreas dão, um treinamento recorrente. Nós vamos botar esse cara no simulador para fazer upset recover. Vamos até dar um desconto enorme se ele quiser fazer isso na prática, porque uma das coisas que a gente quer fomentar é treinamento de upset recover práticos. Eu não tenho dúvida que o piloto desse ATR já tinha feito upset recover no simulador, mas na hora que ele se vê numa situação real, é totalmente diferente. Então, você tem que fazer um treinamento upset recovery com o cara pendurado no cinto de cabeça para baixo e saber identificar que lado que é o parafuso. Então, ele tem que fazer um treinamento real para ter uma qualidade nesse curso. Nós vamos fomentar isso. E nós vamos dar todos os outros cursos também recorrentes que a aviação comercial dá para esses pilotos. Regulamento, de CRM, entendeu? E botar esse cara no simulador para treinar também a padronização da pilotagem dele. E checando o CRM que ele está tendo com o colega do lado, se ele está fazendo uma aproximação estabilizada, ele vai fazer treinamento em black hole, nós vamos avaliar o comportamento dele do começo ao fim do treinamento. E todo ano ele vai fazer um treinamento desse. Então, quer dizer, a gente está tentando cercar ao máximo para elevar o padrão. Depois nós temos alguns outros planos mais futuros. De imediato, nós vamos atacar essas três frentes. Pô, sensacional, a ideia é genial, é fundamental, é necessária, é mais do que necessária. Aliás, está atrasada, né? Porque estamos perdendo vidas, né? Não vocês estão atrasados, mas eu digo, a instituição como uma forma de melhorar, aumentar a segurança, né? Se tivesse isso acontecendo já há alguns anos, com certeza muitas vidas teriam sido salvas, mas a gente não consegue voltar no tempo, a gente consegue trabalhar com o que a gente tem, né? Então, o fato de se perderem muitas vidas também provavelmente gerou toda essa força, né, motivadora de isso estar acontecendo agora. Eu queria ouvir do Licati um pouco, Licati, como que você está envolvido na parte técnica? Eu acredito que, obviamente, com o teu expertise na área de fadiga, mas qual é o teu envolvimento aí no caso? Não, nós estamos começando juntos aqui, né? E tudo dentro de uma mesma ideia, né? Então, quando o governo aqui estava falando do Coronel Franco Ferreira, velho, aqui eu voltei lá para trás, porque logo no meu começo ali de aviação, eu escutei um programa de rádio uma vez,
que o Franco Ferreira sempre falava, né, sobre acidentes. E um dos acidentes que marcou muito foi um que aconteceu aqui em Campinas. Não sei se vocês lembram, a Mônica deve lembrar. E um dos caras que caíram por desorientação espacial aqui. Ele entrou numa nuvem, o cara acho que tinha um Seneca, se eu não me engano, e ele desorientou. Né, o controlador tentou acalmar, tal, fazer aquela coisa, mas o cara estava perdido e a mulher, no fim, ela termina, um acidente trágico, né, onde a esposa termina falando para o controlador, falou, olha, eu acho que a gente não tem mais o que fazer, a gente não consegue mais controlar a situação. E eles vieram colidir com o solo aqui nas proximidades de Campinas. Aquilo me chamou tanto a atenção, aquilo foi tão tenso, aquela história do Franco Ferreira, e quando ele comenta sobre as possíveis causas daquele acidente, aquilo foi um start para mim, na parte de safety, assim, muito grande desde o começo. E outras coisas que motivaram, né, por que a gente está aqui hoje, né, eu acho que isso é importante, por que eu estou aqui hoje, né, falando com o Gouveia, falando com vocês sobre isso, que lá atrás eu tive nós tivemos boas conversas, né? A gente não tinha palestras como está sendo oferecido hoje pela Sky Science, qual o propósito da Brase, no propósito da Brase. Mas a gente tinha pessoas que você saía da salinha de escala do Aeroclube de São Paulo, seu Anésio, você sentava ali no restaurante ali, conversando ali no restaurante do Dante, né? Do Dante. E a gente tinha lá o Sentapua contando história, a gente tinha o Zé Lopes contando história, entre outros, né? Fui aluno do Gouveia também no Aeroclube, então a gente tinha as pessoas, né, que contavam histórias de acidente, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, sempre chamando a atenção. E ali essa era a palestra que a gente tinha na época. A gente não tinha a movimentação do Comar, mas na verdade as palestras que a gente tinha eram os colegas ali, os mais antigos ali, na conversa de boteco, né, e que a gente aprendia muito sobre tudo da aviação. E quando eu fui ser instrutor no Aeroclube de São Paulo, eu lembro que eu fiz, logo que chegaram os aeroboeiros no Brasil, né, a gente estava com a instrução um pouco largada, na verdade. Eu acho que naquela época tinha muita rotatividade, as empresas aéreas estavam contrataram bastante gente, tinha muita gente fazendo, então o cara tinha que reservar a hora no Aeroclube, às vezes chegar às 6 horas da manhã para conseguir fazer uma instrução às 4 horas da tarde. Era mais ou menos assim. E aquilo estava feito indústria na formação dos pilotos, né? Hoje não, mas na época era. E eu lembro que o meu primeiro voo que eu fiz, eu entrei lá, o cara falou assim, puxa o freio de mão. Eu nunca tinha entrado no avião, essa é a verdade. A primeira vez que eu pisei no avião foi no meu primeiro dia de instrução no Aeroclube. Aí eu entrei, eu olhei assim, claro, igual fusquinha, né? Quase arranquei um flap na mão, né? O cara falou, pelo amor de Deus, você tá fazendo? Eu falei, ele mandou puxar o freio, isso aqui não é igual do Fusca? Ele falou, não, esse é freio, mas não é esse. Não tem nada a ver. Depois, aí, aquilo eu já fiquei meio assim, né? Já tomei um choque. Eu falei, cara, eu não sei nada aqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nessa... Né? E aí foi, lógico, a gente vai correndo atrás, vai aprendendo, vai sendo um pouco, às vezes, autodidata, conversando com os pilotos mais antigos, você vai fazendo aquela, não só a hora dentro do avião, mas aquela hora de aeroclube, ali, de aeroporto, de conversa, né? E, enfim, era o que a gente tinha para aquela época, né? Então, dessa maneira, a gente foi sobrevivendo, vamos dizer assim, sobrevivendo à aviação. Fui voar turbohélice e só fui aprender o que era aviação segurança na aviação mesmo, voar com segurança, quando eu entrei na VASP, em 91. E aí que eu falei, pô, eu sou um sobrevivente da aviação, porque eu não tinha treinamento para monomotor, não tinha treinamento. Sabia que se o motor falhasse, tinha que puxar lá, dar um pezinho e tal, mas não tinha treinamento, não tinha padronização nenhuma. A realidade é essa. E aí sim que a gente vai aprendendo uma aviação do que a gente está hoje aí discutindo, melhorando. Então, quando a gente vê essas estatísticas aí, um acidente a cada 2 dias, né, ele preocupa. É aquela história, às vezes, como não acontece com a gente, não acontece com o ente querido, puta, aconteceu com o cara lá em Belém, aconteceu com outro, tá longe de mim. Mas quando acontece, né, próximo a você, né, ou com quem que você conhece, ou então você mesmo passa um suador ali, aí você começa a ver a importância de você ter uma instrução.
claro que nas palestras ninguém vai aprender tudo da noite para o dia. Então, precisa ter essas horas de conversa com os pilotos. Então, essa necessidade que a Brase vem para se colocar é uma necessidade que existe, é uma dor que existe, né, entre os pilotos. Eu entendo assim. Essa falta de conversa, a Brase chega dentro do trabalho dela fazendo. Você vai assistir uma aula com o Branco, pô, é sensacional. Você pode ter 40 anos de aviação, mas você vê o Branco falando, você fica ali, você presta atenção, chama atenção. Você vê o Gouveia falando ali sobre atitude normal, como, né, é uma aula, você vai parar, você vai entender. Como eu vi uma entrevista do Gouveia sobre o acidente, ele falando sobre o que acontece, né, numa situação, a atitude normal, como é que o que acontece no parafuso chato, né, Gouveia, que o Gouveia dando uma aula ali, olha, o cara tinha que reduzir, tinha que procurar baixar o nariz e nunca acelerar. Eu moro aqui em Vinhedo, escutei o barulho daqui de onde eu estou falando com vocês, aqui o barulho foi forte aqui dentro de casa, caiu aqui da 2,5 km em linha reta. E, então, quando o Gouveia falou aquilo, bateu tudo com o que eu ouvi aqui. Não estou falando que eu li na reportagem, não, eu estava aqui dentro de casa, aí o Gouveia vem em complemento e falou, pô, tudo a ver, mas não é uma coisa que você usa no dia a dia, não é uma manobra que... Já pensou se a gente tivesse tanto treinamento de atitude normal, como se tivesse um monomotor ou fogo dentro do simulador que a gente treina? Não tem um simulador que eu fiz que não cheguei a fazer um monomotor ou fogo várias vezes, né? Raramente você faz um fogo na cabine, né? Uma fumaça na cabine é raro, né? Até porque eu acho que para preparar um simulador é uma coisa, né, complexa. Um ditting, né? Um pouso na água. Então, quer dizer, tem algumas coisas assim que podem acontecer, que realmente elas são muito raras até no treinamento. O pessoal vai falar de monomotor, vai falar de fogo no motor, vai falar de falha hidráulica, vai falar de falha elétrica, mas às vezes as outras coisas faltam. Então, acho que a Brase ela vem tudo para fomentar, para você colocar esses temas que faltam na realidade, né? E que, se você for ver nesses acidentes, cada 2 acidentes acontecendo, um acidente a cada 2 dias, você vai ver que vai ter um pouquinho disso também, né? Falta formação. A gente tem a parte de meteorologia, que é sensacional. Radar, né? Radar é uma coisa... Parece que não, a gente que está voando no dia a dia, você já acostumou, né, com o radar. Ele não tem um manual específico, isso aqui vai funcionar assim, vai funcionar assim. Está muito ali do conhecimento, né, do piloto, tá trabalhando aquele radar para saber identificar o que é chão, quantas milhas à frente. Se bem que os luz de hoje já mostram tudo na altitude, mas, né, luz mais simples, não. A parte de regulamentos, né, com o professor Soares, né? Pô, o cara não deu aula no aeroclube. Até hoje, é aquilo que eu digo para vocês, eu paro para escutar, porque são pessoas assim sensacionais, que vêm florir, né, como já comentei aqui. Enfim, se esqueci de alguém, me desculpe, mas é isso. Então, quando você tem um time para vir e falar de história, falar dessas coisas mais comuns, né, que acontecem nos acidentes, é muito importante para o aviador que está começando. E é interessante, né, que as pessoas procurem, né, se orientar, porque às vezes é fazer um esporte, né, ou então entrar numa profissão com segurança. Como é que a gente pode fazer um comparativo aqui? Ó? Aqui eu tenho um troféu que eu ganhei aqui no ano passado. Deixa eu falar aqui, em primeiro lugar, que nós ganhamos aqui na regata Recife Fernando de Noronha, na nossa categoria. Mas, assim, eu sou piloto de avião, eu não sou uma pessoa do mar. Mas para mim chegar a navegar no mar, eu tenho que buscar conhecimento sobre o mar. E eu vou buscar com quem? Com pessoas que conhecem o mar, que têm experiência. Então, esse conhecimento da aviação, talvez falando, não vou colocar minha família dentro de um barco para velejar comigo. Se eu não tiver uma experiência mínima, se eu não tiver convivido, se eu não tiver conversado bastante, vivido a experiência do que está no mar com o CB, com o mar alto, com o mar grosso, né? Então, tudo isso já vem sendo um preparativo para um dia eu poder ter meu barco e navegar com segurança. E o interessante é que dentro dessa navegação que eu fiz, era o comandante Canchu, capitão do barco, ele está comprando um avião e está tirando a carteira dele. E nós tivemos ali, fizemos uma travessia de Salvador para Recife e fomos 3 dias conversando, trocando ideia. Foi muito interessante sobre velejar,
né? É um comandante experiente, já participou dessas travessias transatlânticas, já tem experiência na refém, então deu para a gente ir trocando essas experiências do que é a convivência no barco, no mar, que é a convivência no ar. Então, eu digo assim, a gente fala da aviação, né, sobre esses bate-papos, está dentro dessas experiências, né, como teve o caso do mar aqui, não é mudando de assunto não, mas é falando uma comparação do que é a real para quem quer estar no mar, em qualquer outro lugar, assim, que não seja em terra, né? Você está participando de um vela show, vendo palestras de quem já fez travessia, Então, quer dizer, isso faz parte da segurança. Então, hoje eu tenho como uma grande importância para mim fazer isso. E por que a gente pode fazer isso pelos outros que estão chegando na aviação? Com a tamanha experiência que a gente tem, e às vezes coisas simples. Você vê um Fleury dando uma aula de radar, aquilo pode descomplicar a vida do cara. Assim, de uma forma, abrir um horizonte que você não tem tamanho. Porque se o cara não tiver ninguém para ensinar a mexer nisso, se não tiver ninguém, um branco para ensinar, para falar sobre acidentes, ou então, como foi comigo lá, o Coronel Franco Ferreira, falando de um acidente que aconteceu, como é que poderia ter evitado aquele acidente? Seria treinamento, né? Ou então a pessoa não entrar numa situação de voo por instrumento sem ter essa experiência, teria salvo a vida deles, né? Enfim, tem vários outros motivos aí que vem ocasionando acidente, a parte de manutenção, né? Mas o fator humano ainda acho que é a grande conversa que tem que ter. E esse bate-papo que o Brasil oferece através da SkyScience e tudo isso que vem acontecendo é muito importante para todo mundo, para a formação. Então, o que eu posso deixar aqui para o pessoal que está começando, o pessoal que está na aviação geral, que não tem oportunidade de estar numa padronização como uma empresa aérea? Procura SkyScience, vai assistir um seminário de segurança de voo, isso é muito barato pelo que pode ajudar a vida das pessoas dentro do meio aéreo, né? Venha participar do Brasi, e a gente fazer essa união mesmo. Quando o governo chamou, falou, lógico, a gente tem que ajudar, né? Uma das frases que o senhor Osiris Silva deixou, que ficou muito claro para mim numa palestra que ele fez na Embi Morumbi, assim, não adianta nada você ter conhecimento dentro de você, o conhecimento incubado não resolve nada, ele tem que sair para fora, porque senão não vai valer nada. Então eu acho que esse é o propósito aí da SkyScience e Brasi, e estou muito feliz aí pelo convite do governo, agradeço aqui em público, o governo por estar dando essa oportunidade de a gente poder levar alguma coisa aí e ajudar as pessoas que estão chegando na aviação. Hora do cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento. Nex Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development, cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT Human Development, because human performance matters. Sky Medical, inspeções de saúde e perícias médicas, o lugar certo para seu CMA e Curitiba. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se/Farol de Pouso e escolher com quanto quer contribuir. É assim fácil, sem complicação. Acesse também Linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos educacionais à distância já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção para a companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio. Licati, muito bem falado. Eu queria só reforçar uma coisa. A forma mais inteligente de aprender é aprender através da experiência dos outros. Na verdade, tudo que a gente aprende, todo o conhecimento que a gente absorve através da experiência dos outros.
Quer ver? Você lê o manual do avião, né? O cara que tá voando Boeing. Nós aqui, tem 3 boingueiros aqui, né? 3,5, porque o Henrique também, ele é boingueiro. O Gouveia já é mais da linha Airbus ali, né, Gouveia? Mas o manual ali que escreveram do Boeing lá na década de 60, né, que continua mesmo, e a gente continua recebendo o update do AFM, do FCTM, que são os manuais, o manual de como voar o avião e o manual de certificação do avião, né, 60 anos depois, 64 anos depois do avião ser feito, ele só está ali porque alguém testou. A gente está lendo a experiência dos outros. Ele está sendo feito um update porque alguém testou, alguém colocou alguma coisa ali, alguém viu, identificou alguma falha, ou alguém identificou alguma modificação importante. É a experiência do outro. Quando você lê um livro, alguém colocou a sua própria experiência, um livro de ficção, ele colocou a sua criatividade ali. Quando você lê um livro técnico, quando você vai para uma faculdade, você está aprendendo com os mestres, né? E quando você é aviador e você voa o seu primeiro avião, acho que você já atingiu o ápice da sua vida, né? Da sua carreira, você está só iniciando uma outra fase de aprendizado, né? E a melhor forma de a gente continuar evoluindo é aprender com os outros. Eu acho que esse é o recado que eu estou entendendo e que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas, porque quando a gente fala assim, o Licati falou muito bem, né? É um acidente a cada 2 dias. Isso é um número bizarro. Não parece verdade. Isso parece um mundo invertido, parece que é uma coisa que a gente não está falando da realidade, mas infelizmente é. E aí, quando não é com a gente não dá muita atenção. Mas esse número vem da aviação geral, vem da aviação pequena, aviação executiva também pequena. Então, você que está voando na aviação geral, na aviação executiva pequena, saiba que todos os dias você está exposto ao risco. Quem voa na comercial sabe que é um acidente a cada 10 milhões de decolagens, né? Então, acaba que você fica mais relaxado. Mas se você está voando aí, essa aviação que a gente está falando, saiba que a cada 2 dias você está exposto a morrer. Essa é a realidade. E como é que a gente se protege disso? A gente se protege disso sendo humilde, buscando conhecimento, né? Então, e essa proposta de promover isso, de certa forma, e até certo nível, de forma voluntária, como a gente faz aqui no Farol de Pouso, como vocês também fazem, porque o cara não precisa necessariamente pagar um seminário da Sky Science se ele não quiser. Ele pode seguir o Gouveia nas redes sociais, ele pode ouvir o podcast. Existem várias formas, né, de fazer isso, né? Mas o pagar é investimento para proteger a tua vida. Acho que esse é o recado que fica aqui e que eu quero reforçar. Então, vamos pensar nisso. E eu queria aqui, para a gente finalizar, para a gente não estender muito, porque ficou bem claro qual é o objetivo, Gouveia, que você falasse do evento que vai acontecer no dia 18 de novembro, que eu vou estar presente, vou ir diretamente de Dubai para o evento. O Henrique também está falando que vai estar. Meu ingresso já está comprado, voarei de Dubai para São Paulo para o evento. Tem outras coisas a fazer, mas estarei presente, chegarei no dia 18 de manhã e de noite estarei lá no evento, final do dia. E eu queria que você falasse o que é esse evento de inauguração e quem vai estar presente no evento, que eu acho que é uma grande atração também, né? Uma pessoa que não tem uma pessoa da área da aviação que não seja um grande fã, admirador, e gostaria de pelo menos estar presente, próximo a ele, para ouvir um pouco das palavras e absorver esse conhecimento. Está contigo aí, Gouveia. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer todos os integrantes do Brase, porque para o Brase acontecer, nós tivemos que conseguir reunir, como eu falei, todos esses especialistas no mesmo espírito, né? Nesse espírito da gente tentar colaborar com a segurança da aviação e de forma voluntária, né? Porque nesse começo é voluntariado. E a gente conseguiu pegar pessoas de grandes expoentes da aviação, todos voluntariamente, para a gente fazer o Brase. Então, agradeço muito a todos eles. O Brase só foi possível graças a isso. Então, quer dizer, esse número de acidentes chegou num ponto que nos deixou tão estarrecidos que todos esses expoentes resolveram colaborar para que a gente possa fazer alguma coisa por nós mesmos.
ninguém, além de nós, aviadores, vai fazer alguma coisa por nós se não formos nós mesmos. Então, falando do evento, o evento é o lançamento oficial do Brase. Vai ser no hotel Suites, aquele hotel que tem em frente a Congonhas, ali na esquina do Juca Alemão. E lá nós vamos ter, primeiro, uma apresentação do Brase pelo presidente, é o Felipe Coelher, o nosso presidente. É um cara que voa na offshore, tem um conhecimento profundo na área de safety. Ele foi safety já em diversas empresas de offshore, ele tem curso no exterior, tem formação no exterior nessa área, ele manja muito de safety, e ele vai iniciar com uma apresentação, depois o chefe do conselho vai falar em nome de todos os conselheiros, que é o Branco, Davi Branco. Depois nós devemos ter alguma palavra de algumas autoridades convidadas, e depois nós vamos ter o ponto alto, que é a palestra de segurança de voo do Marcos Pontes. O Marcos Pontes tem um conhecimento de segurança de voo fenomenal. O cara estava ele ficou anos dentro da NASA trabalhando nisso. Então, ele vai dar uma palestra de segurança de voo para a gente que é imperdível, não tem como perder essa palestra. Ele vai dar essa palestra para a gente, que vai ser fantástica, e depois a gente ainda vai ter um coquetel comemorativo, onde a gente vai poder fazer um network incrível. Vão estar lá diretores de todas as empresas, autoridades, vai estar o top da aviação, né? A nata da aviação vai estar lá confraternizando com a gente. Então, convido a todos que façam sua inscrição e participem. Vai valer muito a pena. Bom, eu vou deixar, o Henrique vai colocar na descrição aqui do nosso episódio o link da website, né, da Brase, e que a inscrição é feita por lá. Eu fiz a minha, é só entrar ali na página do Brase e vai ter lá, já direcionar você para fazer a inscrição. R$180 o valor, para quem é não sócio, 144 é isso, Gouveia, né? Para quem... 180 para não sócio, 150 para sócio. 150 para sócio. Quem quiser ser sócio do Brase vai ter um desconto. Eu já fiz a minha inscrição, vai estar no link da descrição, o Henrique vai colocar, e façam essa inscrição, estejam lá, porque além de aprender, isso que o Gouveia falou agora, é uma coisa fundamental, o networking. O networking, mesmo que você seja uma pessoa que não tenha nenhuma vontade de fazer mais nada na vida, ficar na tua ali, né? O networking não é necessariamente para você ganhar vantagem por conhecer gente, mas é para você absorver alguma coisa, né? Você tá perto de alguém que você admira, que tem experiência, já te faz sabedor da tua insignificância. Isso é muito importante, né? Você vê, tô do lado do cara que foi astronauta, o cara foi para o espaço, cara. Ele tá aqui do meu lado, né? E você fala, então esse networking de você conseguir entender que existem pessoas no mundo, né, que são diferentes, e você pode se inspirar pelo menos nessas pessoas. Então isso tem um valor que não tem preço, né? Então os R$180 é um investimento muito bem investido, e nós vamos nos ver lá. E parabéns pela iniciativa. Contem com a gente aqui do Farol de Pouso, porque a gente tem uma convergência de propósito 100% alinhada, né? Então a gente está aqui como um instrumento de divulgação, e estamos sempre abertos para quando vocês precisarem aí para divulgar qualquer projeto, qualquer coisa para o pessoal, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Obrigado pela presença de vocês. Eu te agradeço. Deixa eu só deixar aqui, os R$180, na verdade, não é ninguém para estar ganhando nada com isso. É que alugar um salão daquele tamanho e pagar o coquetel, que obrigatoriamente a gente tem que fazer com o serviço do hotel, porque eles não permitem que tenha o serviço de fora, isso custa meio caro. Por isso que a gente está fazendo esse rateio. Então, na verdade, não é que a pessoa está pagando para o Brase. É um rateio entre todos nós para podermos ter esse evento, né? E complementando aqui, é isso mesmo, essa parte do network, ele é importante, né? Para quem está começando, quem não é visto não é lembrado, né? Para lembrar que a gente tem que estar sempre ali
E outra coisa, é gostoso, né? Quando você vai encontrar com pessoas que fizeram história na aviação, como o caso do Marcos Pontes, entre outros lá que a gente vai encontrar, é sensacional você poder ter essa proximidade e ver que está todo mundo ali no mesmo, né, no mesmo meio, não tem essa diferença. É isso, gente. Sem network, o Brasil não tinha acontecido, porque como é que a gente ia reunir 35 pessoas, né, com esse conhecimento de aviação no mesmo espírito, no mesmo ideal? Network, né? Network. Não tem jeito. Exatamente. Nos vemos lá, todos aqui escutando, estejam presentes, eu vou estar lá aprendendo e apertando a mão desse pessoal aí com sabedoria e experiência. Tá contigo, Henrique. E assim, eu vou até abrir um parênteses aqui. Teve uma Labácia, eu já fiz cursos com o Davi Branco, que felizmente faz parte do Brasi, e fiz um colega ali, fiz um amiguinho novo, encontrei o Davi, apresentei o Davi para ele. Esse menino, na hora que viu o Davi, ele pensou que estava vendo Deus assim na frente dele, ele ficou branco, ele ficou assustado, começou a se tremer. E assim, esses eventos, além do networking, é para mostrar que essas pessoas existem. Que o Davi existe, que o Licati, que é uma das grandes referências sobre fadiga. O Licati está balançando a cabeça falando que não, mas ele é um dos maiores promotores que a gente tem aqui no Brasil nesse assunto. Ele é o percussor dessa história. O Gouveia, que dentre muitas das coisas que ele organiza e que ele já fez para a aviação, das contribuições que ele já deu para a aviação brasileira, hoje é o cara que está sendo a cola, que está juntando todo mundo. O Marcos Pontes, que assim, não tem palavras para descrever o que é isso. Ele só foi para o espaço, gente. Nada. Pouca coisa, assim, sabe? É um grupo que não dá 500 pessoas que já foram para lá e ele é o único brasileiro que já fez isso. Então, assim, é uma oportunidade de você ver que essas pessoas existem, para você se inspirar pela presença dessas pessoas, para você adquirir o conhecimento dessas pessoas, né, que estão aqui, dependendo do seu tempo, contribuindo com a segurança para reduzir esse número de acidentes, para não custar a sua vida eventualmente, né? O Gouveia, por exemplo, podia estar agora tomando sorvete de chocolate com pistache, mas está aqui falando com a gente. Vai daqui a pouco. Mas também ele vai aproveitar o tempo dele para promover a segurança da aviação aqui no Brasil, gente. Para deixar aqui registrado na gravação também, se você quiser de mais informações de como se associar ao Brasi, o site deles é o Brasi com Sierra Índia no final.org.br e no Instagram por Instituto Brasi também com Sierra Índia no final, para você seguir eles e acompanhar a programação de eventos e de conteúdos que eles tiverem produzido. Muito obrigado, Gouveia. Muito obrigado, Licati, Conrado, Pigato. Você que chegou até aqui o final com a gente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E também os nossos parceiros e apoiadores a realizar a FCT e a UFP Aviation, gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. India Column 0 Gol 5629.